Então hoje a gente vai ter nossa primeira aula, né? A nossa aula será sobre quem Deus é, né? Acho que uma coisa principal que a gente precisa tratar é sobre a pessoa do Deus que nós servimos, né? Agora a gente vai falar do que a Bíblia fala sobre ele, não é isso? Sobre quem é Deus, né? Os atributos que a Bíblia traz sobre Deus. O que é que a Bíblia, que é a palavra de Deus, atribui a ele mesmo, né? Mas é importante a gente pensar o seguinte: começar compreendendo que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, certo? A Bíblia, ela é inerrante, significa que não tem erro na Bíblia. Você não vai ver na Bíblia nenhuma passagem que vai conflitar com a outra. Pelo contrário, toda a Bíblia é palavra de Deus, né? Foi escrita por homens de Deus, e essa palavra, ela foi escrita ao longo de séculos, né? Paz, boa noite. Pai seu Pedro, pai seu gente, que chegou agora. Então, a Bíblia foi escrita por diversas pessoas ao longo dos séculos, e todos eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, é bom a gente compreender que a Bíblia, né, que nós cremos, né, a palavra de Deus que nós cremos, ela é inerrante. Então, tudo que a gente vai estudar agora, que a gente vai falar agora, vai ser baseado na palavra de Deus. É importante que isso esteja claro, porque a Bíblia não é um documento que foi escrito por homens, mas todos eles inspirados por Deus. Não há contradição na Bíblia. Nós podemos confiar na Bíblia, que é a palavra de Deus, e a gente não vai se decepcionar de forma alguma, porque foi Deus que nos deu essa palavra. Certo, gente? O manual que Deus nos deu para que a gente possa conhecer sobre quem Deus é, para que a gente possa andar com o Senhor, para que a gente possa fazer a vontade de Deus, para que a gente possa amar o próximo, né? Então a Bíblia é isso aí. E é nela que a gente vai se basear para falar hoje sobre quem Deus é. Então essas nossas 3 primeiras aulas, a gente vai falar sobre os atributos de Deus, né? Para conhecermos um pouco mais ao Deus que nós servimos. Domingo nós vamos falar sobre a criação da humanidade, né? Deus criou a humanidade. E a queda da humanidade, né? A humanidade se separou de Deus, se tornou inimiga de Deus. E na próxima quarta-feira, na semana que vem, a gente vai falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, né? Sobre como Deus salva o homem. Tá bom? Então, como eu falei, fiquem à vontade para perguntar. Aqui é o lugar para vocês perguntarem. Fiquem à vontade. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, perguntem, certo? E vamos começar. Então, o primeiro versículo aqui que a gente vai ler é Gênesis 1, versículo 1. Está escrito assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, o Deus que nós servimos é o Deus que criou todas as coisas. Ele cria as estrelas, ele cria os animais, a vegetação. Todas essas coisas Deus criou com o falar dele. Ele apenas falou e as coisas vieram à existência. Então, olha o tamanho do poder desse Deus. Se eu falar aqui e haja uma maçã, não vai aparecer maçã nenhuma aqui. Mas o Deus que nós servimos é um Deus que falou e haja florestas, né? E haja vegetação, e haja animais, peixes, aves. Tudo isso Deus fez e criou com o poder do falar dele, né? Então esse nosso Deus é um Deus maravilhoso, todo-poderoso. E criou essa criação com um propósito, certo? Um propósito de glorificar o nome dele. Então uma introduçãozinha aqui para a gente começar. O único Deus que criou os céus e a terra é amor, é santidade e é justiça. Certo? Ele subsiste em 3 pessoas: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vivemos para amar, servir e adorar o Deus da nossa salvação. Então a gente tem bastante coisa aqui. Sim, ele é o único Deus, não há outro Deus. Os outros deuses que existem na Terra, eles foram criados pela imaginação, pelo coração do homem. Certo? Isso tem que estar bem claro na nossa mente.
Para a gente não pensar que existem outros deuses por aí e o nosso Deus é mais um. Não, a Bíblia deixa claro que só existe um Deus nos céus e na terra, certo? Que é o Deus da Bíblia, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então esse é o único Deus. Ah, irmão Gabriel, como é que fica Alá, como é que fica Buda, como é que fica, enfim, outros deuses, né? Iemanjá e tudo mais. Eles são criação do coração do homem, certo? Eles são coisas da imaginação da humanidade. Eles não são reais, não são deuses, eles não existem, certo? E isso tem que estar muito claro, porque só há um Deus que criou todas as coisas, e esse é o Deus a que nós servimos, é o Deus da Bíblia, né? E esse Deus, irmãos, ele é amor, ele é santidade e justiça. A gente vai ver cada um desses atributos em algumas passagens, né, que vão falar sobre esses atributos de Deus. E aí tem uma coisa que é interessante, que é sobre a Trindade, né? Trindade significa que o único Deus, ele subsiste em três pessoas. Na pessoa do Deus Pai, Deus Filho, então Jesus é Deus, certo? E Deus Espírito Santo. Então essas três pessoas subsistem num único Deus. Isso é um pouquinho complicado a gente entender. Na verdade, a gente não consegue compreender completamente, porque a Bíblia diz que é mistério. Então, o que a Bíblia diz que é mistério, a gente não tenta compreender, né? Que como é que três pode ser igual a um? Como é que três pessoas subsistem em um único Deus? A gente não consegue compreender isso completamente, mas é o que está escrito, certo? Então, nós amamos e servimos o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles não são três deuses, são um único Deus, certo? E o propósito é a gente viver para amar, servir e adorar o Deus da nossa salvação. E ao próximo também, né? Deus nos ensina a amar ao próximo. Certo? Essas aulas a gente vai ser um pouquinho corridas, vão ser um pouquinho corridas, porque é muita coisa que a gente vai ver em pouco tempo. Mas, mais uma vez, fiquem à vontade para perguntar. Esse é o momento de você perguntar. Não que depois você não possa perguntar também, pode, né? Mas, como é um discipulado, a gente vai tratar das coisas essenciais da nossa fé. Você pode ter uma dúvida, por mais simples que ela pareça ser, ela é importante, tá bom? Então, gente, Deus é amor. Deus, o Deus que nós servimos, é amor. 1 João 4,8 diz: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, esse é um atributo do nosso Deus. Não é só que Deus ama, Ele é o amor, propriamente dito. Só que veja, Deus é amor, mas não é esse Deus que o povo prega aí fora no mundo, né? É um Deus que não importa o que você faça, você pode ver de qualquer jeito, você é livre, Ele fez você livre para você fazer o que você quiser. Não é bem assim. O amor de Deus é um amor que Ele está em harmonia com os outros atributos dele, que é a sua santidade e justiça. E outras coisas mais, né? Existem outros atributos, mas eu quero trazer esses três, são os principais. Então Deus é benevolente, Ele é misericordioso, graça e paciência. Então é Deus que nós servimos, essas coisas fazem esses traços do seu caráter, né? Ele ser bom, ser misericordioso, graça e paciência, significa que o amor dele traz todos esses atributos, todas essas qualidades, essas características. Né? Ele tem misericórdia da gente. Como é que a gente sabe que Deus tem misericórdia da gente? Pelo simples fato de que, se ele não tivesse misericórdia, ele poderia ter pego a humanidade que caiu e ter jogado fora. Ele poderia ter destruído tudo, né? Desfeito a humanidade. Poderia. Claro, ele é Deus, ele é soberano. Porém, a misericórdia dele fez com que a gente continuasse existindo contra a humanidade, né? Então, o amor de Deus traz essa bondade, essa misericórdia, essa graça, essa paciência e tantas outras coisas, né? Que falam quem Deus é. Deixa eu ler com vocês aqui 1 Coríntios 13, um pedaço, certo? Não vou ler tudo não. Versículo 4, ele fala o seguinte, olha, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata
não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então veja, o amor não quer saber de mentira. O amor não quer saber de injustiça, né? Então, Deus é amor e implica em todas essas coisas que a gente está falando aqui. Então significa que é amor, e porque ele é amor, eu tenho que andar, eu tenho que servir, eu tenho que viver como ele é. Ah, irmão Gabriel, ele é amor, então eu vou fazer o que eu quiser da minha vida. Não, claro que não, porque a gente já viu que o amor ele não se alegra na injustiça. Então quando a gente peca, isso desagrada a Deus, porque está indo contra quem ele é. Entendeu, gente? Então, entender que Deus é amor é importante, porque significa que ele nos amou, ele nos ama. Ele tem um amor grande por nós, tem um amor grande por você, por cada um de vocês. Eles conhecem vocês, ó, antes de vocês nascerem. Deus conhece vocês. E Deus amou vocês. E Deus ama vocês. Né? Então, o Salmo 103:8 fala: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. É um Deus cheio de amor. Muito paciente com a gente. A gente erra, e ele tem paciência. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinando, nos falando, nos guiando. Então, esse Deus, amém, Pedro? Esse Deus é um Deus que ele ama mais a gente do que qualquer pessoa que você possa imaginar que ame você de uma forma maravilhosa. A Bíblia diz ainda mais. Em Isaías, Deus fala o seguinte: olha, pode uma mãe esquecer o filho que amamenta? Pode uma mãe esquecer do filho que está no ventre da grávida? E Deus fala o seguinte: ainda que ela se esqueça, eu não esquecerei de você. É um amor que supera tudo e qualquer coisa nesse mundo. Todas as coisas. É o amor desse Deus. Isaías 30:18 diz: contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. É um Deus que tem compaixão de nós, a sua criação. Né? Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstante. Então, dádiva, né? Presente, dom, tudo vem de Deus. Tudo vem dele, que é o Pai das luzes. Então ele tem esse cuidado. Ele é amor, né? Ele cuida de nós, da sua criação, com um amor muito grande. Porém, a gente precisa compreender que ele é amor, mas ele também tem outros atributos que estão em perfeita harmonia entre si, né? Por exemplo, Deus é santo. Certo? A gente viu que ele é amor, ele é bondoso, paciente, misericordioso, graça, paciente. Ele é tudo isso. Mas ele é santo também. Santidade, né? Vamos ver aqui. Isaías 6:3. E proclamavam uns aos outros: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Observe o quão importante é esse atributo de Deus. Os anjos dizem em todo tempo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da tua glória. Deus é santo. E essa santidade dele mostra um caráter importante dele. Santo significa separado. Deus é separado, marcado, ou colocado à parte. Isso significa que Deus não tem nada na natureza de Deus que seja má, ruim, negativa, corrompida. Em Deus não há pecado, não há erro, nada disso. Então Deus, ele é santo, né? Está nos mais altos céus, e ele não se deixa corromper, porque de outra forma ele não seria Deus. Certo? Então veja, Deus que é um Deus de amor, de compaixão, que cuida, que tem esse amor pela sua criação, também é um Deus santo, que não tem parte com o mal.
com o erro, certo? Ele não tolera o erro. Ele está acima de tudo e de todos. Apenas Deus é Deus, separado, transcendente e incomparável. Ele não pode ser comparado com nada, gente. Deus não pode pecar, certo? Então isso, além do amor, a santidade. Deus também é santo. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Não há treva. Tanto não há treva, que a Bíblia diz que na glória lá, nos céus, nos mais altos céus, onde nós vamos habitar com o Senhor, não haverá noite. E quem vai iluminar os céus não será o sol, né? Será o próprio Deus, porque Ele é luz. Então não haverá noite. É que a presença de Deus vai ser ali eterna, conosco nos céus. Então Ele é luz, não há trevas, não há nada errado com a natureza de Deus, né? Amém. Abacuque 1,13. Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Então, pelo fato dele ser santo, ele não tolera, ele não quer saber de erro, de pecado, de maldade, né? Não para diante dele. Deus não tem parte com nada disso. Ele não quer saber de pecado, não quer saber de erro. Porque ele é santo. Não é? Então, da mesma forma que quando a gente vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, né? Uma pessoa machucando alguém, ou enfim, fazendo uma coisa que está ali na nossa frente, a gente não tolera, a gente não acha certo, vai até intervir, fazer uma coisa, porque uma injustiça está acontecendo diante da gente. Imagine o nosso Deus. Se a gente não gosta de ver injustiça, coisa rara sendo feita, imagine o nosso Deus, que é perfeitamente santo, né? Ele não quer saber de erro e de pecado, não quer saber de maldade, nada disso. Porque essa é a natureza do nosso Deus, né? Então, ele não suporta ver o mal, não pode tolerar a maldade. Deus não tem jeitinho para Deus. Certo? Tiago 1,13 diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então, quem nos tenta é o diabo, né? São nossas inclinações a pecar, mas Deus não tenta ninguém. Por quê? Porque ele não pode ser tentado. Ele não pode ser tentado porque na natureza dele não há nada que atraia ele para o pecado. Nós temos. Infelizmente, nós ainda temos a natureza pecaminosa, né? Nós podemos ser tentados porque podemos ser atraídos por coisas erradas, né? Porque a nossa natureza é caída. Porém, Deus não. Não há nada na natureza do nosso Deus, Deus que nós servimos, que faça com que ele seja tentado, né? Isso mostra a santidade dele. Isso mostra que ele é santo, né? Santíssimo. Em Salmo 5,4 fala: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Não pode habitar. Então essa pureza, o Deus ser puro, né? Deus ser santo, separado, significa que diante dele o mal não subsiste, não tem condição, ele não tem alegria na injustiça. Lembra que a gente falou sobre o amor? O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra na verdade. Então olha só, o amor de Deus está em perfeita harmonia com a santidade dele. Certo? Então ele não tem prazer na injustiça, pelo contrário, ele tem prazer na justiça. O mal não pode habitar com Deus. E aí você começa a ver que o Deus que nós servimos é um Deus glorioso, grande e maravilhoso, mas ele é santo. E aí como é que fica essa questão do pecado, né? A gente vai falar sobre isso no domingo com mais detalhes. E Deus, gente, também, ele é justo. Ele é amor?
certo? Ele é amor, como nós vimos. É bom, paciente, misericordioso, gracioso, né? Deus é tudo isso. Só que a santidade dele implica também que ele é justo. Ele é justiça. Já que o amor não se alegra na injustiça, significa que Deus é justo, porque ele é amor. Vê como essas coisas estão se encaixando? O fato dele não cometer pecado, ele ser santo, implica na sua justiça. Então veja só, Deus é amor. O mundo lá fora fala de um Deus de amor, que é só amor, mas ele também é justiça. Essas coisas estão todas perfeitamente harmoniosas na pessoa do nosso Deus, certo? Então a palavra justo nos diz sobre a excelência moral de Deus. Ele é um ser absolutamente justo e sempre age de maneira perfeitamente consistente com quem ele é. Então, significa que a justiça de Deus é de uma excelência moral acima de nossa compreensão, certo? A Bíblia diz que a nossa justiça é como um trapo de imundícia, um trapo sujo, com muita sujeira. Então a melhor justiça que a gente pode cometer ou fazer é um trapo velho, sujo. Diante da justiça desse nosso Deus, né? Então ele age sempre de maneira perfeitamente consistente com o que ele é. Deus não faz uma coisa que não seja de acordo com quem ele é. Que não seja de acordo com o caráter dele, né? Com a santidade dele, com o amor dele, com a justiça dele. Tudo que Deus faz, ele faz de forma justa, certo? De forma perfeita. Então Salmo 11:7 diz: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão sua face. Né? Faz sentido. Quem são os retos, né? São homens e mulheres de Deus. Por que eles são retos? Porque eles andam segundo a vontade de Deus, segundo o caráter de Deus. Né? Então, ele ama a justiça, gente. O amor, ele não se alegra com a injustiça. Ele se alegra com a justiça. Né? Então Deus ama a justiça. Ama quando as ações, os corações fazem as coisas da forma correta. Né? Os retos verão a sua face, os retos serão salvos, alcançarão o Senhor. Né? Os que vivem de uma forma correta. Mas não se preocupe que a gente vai ver ainda essa questão. A gente está falando hoje mais sobre Deus, certo? E na próxima aula a gente vai ver a nossa condição diante de tudo isso. Né? Enquanto seres humanos, como homens e mulheres, criação de Deus. Salmo 32:4. Ele é a rocha. E as suas obras são perfeitas. As obras de Deus, gente, são perfeitas. Porque elas partem de um Deus perfeito. Então só pode ser perfeito tudo que Deus faz. Não é isso? E todos os seus caminhos são justos. Tudo que o Senhor faz é justo. Tudo aquilo que ele fez é justo. Ele é assim. Ele é a justiça. Deus é fiel, que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, ele é fiel a si mesmo. Deus é fiel a ele mesmo. Ele é fiel ao que ele fala. Ele é fiel às promessas que ele dá. Então, se Deus te deu promessa, Deus falou com você, ele vai cumprir, porque ele é fiel. Agora, ele só não cumpre se a promessa que ele te deu estiver condicionada à sua parte. Então, se tem um contrato aí entre Deus e você, ele só não vai cumprir se nós não cumprirmos a nossa parte. Certo? Mas ele é fiel e todas as promessas que ele faz, ele cumpre. Então, justo e reto ele é. Reto é um Deus que se alegra quando a gente faz as coisas corretas, quando a gente anda corretamente, quando a gente tem um caráter reto, um caráter que mostra quem ele é, né?
Então é assim que a gente tem que andar. A gente tem que ser como ele é, gente. Sejam santos como eu sou santo, disse o Senhor. Não é isso? Então, ser justo é o que ele espera de nós. Sua justiça descreve não apenas o seu caráter, mas também o seu relacionamento com a sua criação. Então, quer dizer, a justiça de Deus não é só uma justiça que é para ele. A justiça de Deus é uma justiça que também tem a ver com o seu relacionamento conosco, com a criação dele. Né? E aí vamos ver como é que Deus se revela pela criação. Né? Romanos 1. Vamos olhar aqui em Romanos 1, versículo 20. Certo? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Gente, nenhum ser humano que existiu, que existe ou vai existir pode chegar diante de Deus e falar: olha, não sabia que o Senhor existia. Eu era ateu e eu não sabia que você existia. Paulo está dizendo aqui o seguinte: olha, tá vendo o céu aí fora? Tá vendo as árvores, os animais, a criação? Todas essas coisas mostram que existe um Deus. E que nenhum homem pode se desculpar diante de Deus dizendo que ele não sabia, porque toda a criação mostra quem é Deus. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, quer dizer, aquilo que Deus é, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente. Todos os seres humanos veem os atributos de Deus pela criação. Entendeu? Ele é compreendido por meio dessas coisas. Então os homens não podem se desculpar diante de Deus e falar: Senhor, na verdade eu não sabia que o Senhor existia, não. Não poderão. Não poderão falar isso. Certo? Embora conheçam, versículo 32, o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que a praticam. Eu, quando andava no mundo, eu vivia fazendo as coisas do mundo. Dizia para as pessoas: faz as mesmas coisas que eu faço. E quando eu fazia alguma coisa errada, tinha alguém para me dizer: não, velho, é isso aí mesmo. Quer beber? Beba. Quer ir para as festas? Vá para a festa. Quer mentir? Minta. Né? Faça o que você quiser. Então é isso que o mundo faz. É esse padrão que o mundo quer que a gente viva. Mas todos estarão diante um dia. Todos estarão diante de Deus. Os que creram nele e os que não creram. Todos vão prestar contas. E ninguém vai poder dizer que é inocente, porque não sabia que existia um Deus. Porque Deus se deixou revelar pela sua criação. Certo, gente? Até aí tudo bem, pessoal? Sim. Bom, beleza. Se tiver alguma dúvida, é só, como eu falei, é só chamar. Romanos 2. Beleza, valeu, Pedro. Romanos 2, 14, 15 e 16. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei, pois mostram que as exigências da lei estão gravadas no seu coração. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Então todos nós sabemos que matar uma pessoa é errado, todos nós sabemos que mentir é errado, sabemos que cometer adultério é errado, sabemos que roubar é errado. Tudo isso a gente já sabe, nós sabemos, né? A nossa consciência entende isso. E essa consciência que nos deu, o próprio Deus. Então se a gente faz uma coisa certa, ok. Quando a gente faz uma coisa errada, nossa consciência já fala com a gente que está errado. E a gente mesmo, e a humanidade mesmo, entra em condenação, porque a nossa própria consciência já fala: olha, isso está errado. Isso não está certo. Então, o fato de termos consciência, gente, mostra que é um Deus. Mostra que é um Deus. Salmo 19, do 7 a 11.
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Então, justo, o que o Senhor espera da gente, justiça. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. Então, temer o Senhor, né? As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Então, tudo que o Senhor nos manda fazer é justo, é correto, são verdadeiras, né? São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por ela o teu servo é divertido, a grande recompensa em obedecer-lhes. Então veja, gente, não adianta uma pessoa ter todo o dinheiro do mundo, mas ela não conhece a Deus, né? Não conhece a Deus, não quer saber de Deus, obviamente, e não sabe andar o caminho de justiça. O que adianta isso? Como Jesus falou, não adianta a gente ter o mundo inteiro, ganhar o mundo inteiro e perder as nossas almas. Nós, seres humanos, fomos feitos para este Deus, esse Deus de justiça. Então, Deus julgará cada pessoa de acordo com o padrão que foi revelado a eles. Deus julgará todas as pessoas, porque todas as pessoas sabem que há um Deus. Porém, como a gente viu, a nossa justiça, ela é um trapo de imundícia. E a justiça de Deus é perfeita. Quando a justiça dele se encontra com a nossa, o que acontece? Condenação. A gente sabe que a gente está errado. O ser humano, de modo geral, sabe que está equivocado. Entendeu? Por isso que ninguém vai chegar diante de Deus, como eu falei agora há pouco. Ninguém vai chegar diante de Deus, não sabia que Deus existia, não sabia que era assim. Não vai, não adianta, porque todos estarão diante de Deus. E nós vamos prestar contas, né, de quem nós somos. Mas veja só, a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Existe uma diferença, existem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que creem em Deus e andam segundo a sua santidade, e aqueles que não creem em Deus, certo? Cada um deles vai ser tratado de uma forma diferente diante de Deus. A gente vai ver sobre isso. Tá bom? Então, todas as pessoas serão julgadas, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem que ter discernimento. O que é discernimento, meu Gabriel? É saber compreender o certo do errado, não querer conta com o errado e querer andar de uma forma correta, como o Senhor nos chama para andar, né? Então, significa o quê? Que Deus quer que a gente ande como Ele é. Seja como Ele é. Justo, santo. Né? Quer que a gente ame como Ele amou. Ainda sobre a justiça de Deus, né? Sobre esse caráter, esse atributo de Deus. Salmo 9, 7 e 8. O Senhor reina para sempre. Estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com a retidão. Então, gente, o nosso Deus é um Deus soberano. Não há um átomo no universo que Deus não governe. Né? Não há uma partezinha da criação dele que ele não seja o Senhor dela. Não é isso? Então, o trono de Deus é firmado em justiça. Ele está no trono para julgar. Eclesiastes 12, 14. Pois Deus trará o julgamento. Tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Gente, não há um ato, uma coisa que o homem faça, pense ou fale que seja desconhecido de Deus. Deus sabe todas as coisas. Todas as coisas ele sabe. E todas as coisas vão ser julgadas por Deus, de acordo com a sua justiça. Certo? Mas como eu falei para vocês, não se preocupem, tem dois tipos de pessoas. Os crentes e os ímpios. Os que creem em Deus e andam conforme a vontade dele, e os que não creem em Deus. Certo? Domingo, não falte. Esteja presente lá na igreja, que a gente vai falar sobre
nós, né, a criação, e sobre a queda da humanidade. Isso é muito importante a gente compreender, tá? Para que a gente possa fechar com a terceira aula sobre o Evangelho, tá bom? Então Deus, ele julga tudo, a todos, não há nada que seja escondido, né, que Deus não vá julgar sobre isso. Provérbios 5:21. Observem que a gente está aqui o tempo todo na Bíblia, né? Bíblia, 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 palavra de Deus, porque é sobre a palavra de Deus que a gente deve aprender, se desenvolver, né? Pela palavra de Deus que a gente conhece quem é Deus, que a gente anda de forma justa, santa e amor, né, diante de Deus. Provérbios 5:21. O Senhor vê os caminhos do homem e examina todos os seus passos. Todos os nossos passos são examinados pelo nosso Deus. Tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala. Por isso que a gente tem que sempre andar de forma correta, né? De forma justa, de forma a agradar a Deus. Então veja bem, se eu quero agradar a Deus, gente, eu tenho que fazer as coisas de acordo com quem Ele é ou de acordo com o que eu quero fazer? Como será que eu tenho que fazer? Eu quero agradar a Deus. Eu faço o que Ele quer que eu faça ou eu quero fazer o que eu acho que é bom? O que vocês acham? O que vocês me dizem? O que Ele quer. É isso aí, Pedro. A gente precisa fazer a vontade dele. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, certo? Porque, olha, Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça e tantas outras coisas mais. Então, se a vontade dele é boa, agradável e perfeita, significa que a minha vontade não é. Por isso que o apóstolo, por isso que o profeta João Batista, ele diz que ele, Jesus, cresça e eu diminua. Não é isso? Que ele cresça e eu diminua. É assim que tem que ser nas nossas vidas. Que Jesus cresça nas nossas vidas e eu diminua. Porque eu, gente, quero experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na minha vida. A minha vontade, eu quero que a minha vontade seja feita. Sabe quando que eu quero que a minha vontade seja feita? Quando a minha vontade for a mesma vontade de Deus. Aí eu quero que minha vontade seja feita. Porque é a mesma vontade do Pai. Entendeu? E aí não tem errada. Não tem errada. Nós somos chamados para parecermos com Deus. Para andarmos com Deus. Hebreus 14, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Não há nada na nossa existência ou de qualquer outra pessoa que esteja escondido de Deus. Né? Que Deus não veja. Que Deus não saiba. Que Deus não julgue. Todas as coisas são transparentes diante dele. Certo? Porque ele é Deus. Além desses três atributos, existem outros atributos, né? Eu só estou trazendo alguns poucos porque é o que cabe a gente consegue falar aqui nesse período de 1 hora. Mas Deus também é onipotente, ele pode todas as coisas. Deus também é onisciente, ele sabe todas as coisas. E é onipresente, ele está em todos os lugares, em todo o tempo. Né? Não tem limite para Deus, limitação para Deus. Certo? Então, se ele sabe todas as coisas, gente, ele sabe o que a gente pensa, ele sabe o que a gente deseja, ele sabe quais são as falhas de caráter que a gente tem, onde a gente precisa ter isso aí transformado. Né? Ele sabe tudo isso. Jeremias 17:10. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com sua conduta, de acordo com suas obras. Então, olha só. Deus conhece a minha mente. Se a minha mente for uma mente que busca o Senhor, que ama o próximo, que pensa nos interesses dos outros acima dos meus, que serve, se a minha mente busca fazer as coisas corretas, ele vai me recompensar de acordo com isso. Agora, se eu sou um cara egoísta, se eu não amo o próximo,
se eu ando fazendo coisa errada, se eu penso coisas erradas o tempo todo, ele vai me recompensar também de acordo com isso. Certo? Então veja como é importante a gente andar em santidade. Sermos santos como o Senhor é santo. Hebreus 9, 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Quer dizer, a gente ainda vai falar sobre a cruz ainda, né? De hoje a 8. Mas a nós só é possível morrermos uma vez. E depois da morte vem o juízo. Se eu vivi uma vida, se eu criei em Jesus, tem uma forma que Deus vai me tratar. Se eu não creio, não criei e não andei com o Senhor, o juízo vai acontecer. Então a gente só vive uma vez. Não vivemos 2 nem 3 vezes, só vivemos uma única vez só. E depois segue-se o juízo. Certo? Então a justiça de Deus vai acontecer também após a minha morte. Né? Vai acontecer depois que nós morrermos. Então nós precisamos reconhecer que o julgamento de Deus ao homem não é injustificado ou cruel. Gente, como o juízo de Deus, a justiça de Deus é perfeita, porque perfeito ele é, porque isso faz parte do caráter dele, significa que a gente não pode achar que as ações de Deus, de punição, né, e tudo mais, seja cruel ou injustificada. Não podemos. De modo algum. Tudo que o Senhor faz é perfeito, tudo que o Senhor faz é justo, tudo que o Senhor fala é justo. Né? Todos os atos de Deus são atos justos, perfeitos, que estão, como eu falei, o amor, a justiça, a santidade deles estão em perfeita harmonia. Então a gente jamais pode querer achar que Deus fez uma coisa equivocada, cruel ou injustificada, né? Então, nós precisamos reconhecer que o julgamento de Deus ao homem não é injustificado ou cruel, mas consequência de seu justo caráter e parte necessária do seu governo. Até porque, gente, se Deus agisse com injustiça, ele não seria Deus. Se Deus agisse sem amor, ele não seria Deus. Se Deus ele se envolvesse com o mal e com o erro, ele não seria Deus. Seria outra coisa, mas não Deus. Então observe que um Deus que se negasse a julgar a maldade não poderia ser amoroso, bom e justo. Então ele precisa julgar o mal, né? Então, o homem morreu sem Jesus e foi lançado no inferno eterno. Essa ação é a ação justa de Deus. Ele continua sendo um Deus amoroso, bom e justo. Isso é importante a gente compreender, né? Que toda a ação de Deus está relacionada com quem Ele é, gente. Então nós servimos e amamos a um Deus que é justo. E glória a Deus porque Ele é justo. É pela sua justiça que nós andamos, que nós devemos andar. Nós servimos ao Deus que é amor. E é pelo amor dele que as pessoas são alcançadas. É por causa do amor dele que nós comemos hoje. É pelo amor dele que a gente respira, que a gente está vivo. Né? É pelo amor dele. É por ele ser santo, gente. É por ele ser santo que todas as coisas ainda existem ainda. Que as coisas se sustentam ainda pela santidade de Deus. Observe, por ele ser santo e justo, gente, não há erro em confiar nesse Deus.
Maldito o homem que confia no próprio homem, porque o homem é pecador. Mas Deus não, você pode confiar nele. Toda a sua vida você pode confiar a Deus. Porque ele não muda. Ele não muda. E se ele não muda, eu posso ter paz. Se ele não muda, como de fato não muda, eu posso ter o meu coração tranquilo, porque eu posso confiar nele. E ele não vai quebrar as promessas dele, né? Ele não vai agir de uma forma errada. Eu posso confiar em Deus. Em tudo, toda a minha vida pode ser confiada a ele. Porque ele é tudo isso. Então temer ao Senhor significa entender que ele não é só amor, ele é justiça também. Então temos que temer a esse Deus, nos alegrarmos na sua justiça, porque ele vai exercer juízo no tempo oportuno, né? Não que ele não esteja agindo com justiça, desde sempre ele age com justiça, né? Mas haverá um dia em que todos irão de prestar contas a Deus. Todos, crentes e não crentes, né? A gente vai falar mais à frente um pouco mais sobre isso. Mas eu quero que vocês saiam daqui hoje, gente, entendendo que o Deus a que nós servimos não é qualquer Deus. Primeiro que não existem outros deuses. Só esse único Deus. O Deus da nossa salvação, só há um. E esse Deus, entre todos os atributos dele, temos esses três que nós falamos hoje. Ele é amor, ele é santo e ele é justo, né? Isso faz parte do caráter dele, da pessoa dele, do nosso Deus a que nós servimos. Isso é fonte de alegria para a sua igreja, certo? De alegria. É fonte de temor também. Eu temo ao Senhor. Eu tenho que temer o nome dele, né? Eu preciso viver uma vida de santidade ao Senhor, porque o nosso Deus é santo. Certo, gente? E então, a gente não pode sair de um discipulado sem compreender esses pontos importantes de quem Deus é. Porque se eu não compreendo o amor, se eu não entendo que ele é amor, se eu não entendo que Deus é amor, eu vou acabar talvez desenvolvendo um relacionamento, não sei, mecânico com Deus, uma coisa muito limitada, porque eu não estou experimentando do amor dele. Então experimente do amor de Deus. Esse amor que é bom com você. Esse Deus que tem paciência com você, que não se ira com você na hora, mas tem paciência, longânimo, né? Longânimo significa que ele é tardio em irar, né? Ele demora de mostrar ira, né? Ele é um Deus de graça, é graça, né? Ele tem cuidado de nós. Da mesma forma, ele é um Deus santo, significa que eu também preciso ser santo, eu tenho que ser separado. Eu não posso andar e fazer as coisas que o mundo faz. Eu não posso me comparar com o mundo. Eu não posso me comparar com o meu vizinho que não é crente. Eu não posso me comparar nem com outro crente em muitos casos. Quer dizer, se meu irmão está fazendo uma coisa errada, eu não posso fazer a coisa errada porque ele faz. Significa que Deus é santo, eu preciso ser santo como ele é. Ele, Jesus, é a nossa referência de santidade. Deus é a nossa referência de santidade. Então, se o mundo todo está mentindo, eu não vou mentir. Né? Se o mundo todo está tendo um relacionamento antes do casamento, eu não vou fazer isso. Eu vou honrar o meu Deus. Se o mundo todo está divorciando, eu não vou fazer isso. Porque meu Deus é santo, é justo. Meu Deus odeia o divórcio. Se o mundo todo está morando junto antes de casar, eu não vou fazer isso. Porque eu preciso ser santo como meu Senhor é santo. Mas veja bem. Eu estou falando essas coisas aqui, mas isso não significa... o que eu não quero dizer aqui que a gente tem que viver uma vida de não fazer coisas simplesmente por não fazer.
Eu abro mão do mundo e das coisas do mundo porque eu amo o meu Deus. Eu sei que o mundo tem 1 trilhão de coisas para oferecer, mas nada disso me interessa. O que me interessa é andar com o Senhor, porque eu amo Ele, porque Ele me salvou, porque Ele me alcançou. Então, é por isso que eu quero ser santo como Ele é santo. Por isso que eu quero amar como Ele ama. Por isso que eu quero ser justo como Ele é justo. Entendeu, gente? Então, tudo isso que a gente está falando aqui agora, ele tem um resultado. Claro que eu estou trazendo aqui num contexto para a gente poder enxergar, tentar enxergar um pouco de quem Deus é de acordo com a Bíblia, com algumas passagens da Bíblia que a gente está falando aqui hoje. Né? Existem diversos outros versículos, passagens que vão falar sobre quem Deus é e como Deus é. Mas nesse espaço de tempo que a gente está falando de alguns atributos de Deus. Mas eu preciso enxergar, olha, Deus é esse Deus santo, excelso, glorioso, assentado no trono, governando todo o universo, né? Senhor dos senhores e Rei dos reis. Esse Deus é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós amamos. Então, saia daqui hoje dessa aula compreendendo a importância de quem é esse Deus que nós servimos e que nós adoramos. Olhe Ele, contemple a majestade desse Deus. Veja a importância dele ser amor. Sem amor, Ele não seria Deus. E o que seria de nós sem o amor de Deus? Veja a importância da santidade dele. Se Ele não fosse santo, amém. Se Ele não fosse santo, Ele não seria Deus. Mas glória a Deus pela santidade desse nosso Deus. Que Ele é separado e não há variação de sombra nele, né? E também glória a Deus pela sua justiça, porque Ele é justo, Ele é justiça. Amém, Lúcio? Para sempre. Não há outro Deus como esse Deus a que nós servimos. Então, se Ele não é justo, Ele primeiramente não é Deus também. Então, glória a Deus pela sua justiça, porque nós podemos descansar em paz pela justiça desse nosso Deus. Então, saia dessa aula hoje, irmãos e irmãs, meditem nisso, pensem nisso, né? Olhem só como é esse Deus que a Bíblia fala, que a Bíblia nos mostra, né? Porque domingo a gente vai falar sobre por que Deus nos cria, né? Como Ele nos criou, qual o propósito disso, e depois com o pecado, o que foi que aconteceu, né? Eu preciso que vocês participem de todas as aulas para a gente poder fechar esse ciclo das 3 primeiras aulas compreendendo esse evangelho, sobre esse ponto principal da Bíblia. Né? Então faça um esforço, certo? Será um período de 1 mês, 4 quartas-feiras e 4 domingos. Domingos é presencial, no domingo é presencial. Nesse curso só pode faltar um domingo, né? Se faltar 2, a gente vai precisar colocar o batismo para o mês seguinte, né? Então é importante que vocês participem todos os domingos. Mas mais do que isso, não é questão de faltar ou não faltar, é tentar compreender tudo isso participando de todas as 8 aulas, né? Para a gente poder compreender mais sobre Deus, seu propósito conosco, né? Nós vamos falar sobre já falamos sobre quem é Deus, vamos continuar falando sobre Deus naturalmente, vamos falar sobre o homem e o pecado, vamos falar sobre a salvação na cruz do Calvário, vamos falar sobre o que é ser igreja, vamos falar sobre o Espírito Santo de Deus e o seu ministério, a pessoa e o ministério do Espírito Santo, vamos falar sobre evangelismo e vamos falar sobre evangelismo e sobre mordomia, vamos falar sobre o batismo e a ceia, né? A gente vai falar sobre vários temas, então é importante que você participe de todos, certo? É essencial que vocês participem de todos. Essas aulas das quartas-feiras serão gravadas, certo? Para que quem não pode assistir online, ao vivo, assista depois, mas precisa me avisar que assistiu para eu poder colocar lá na frequência, tá bom? Eu quero muito agradecer a participação de vocês, certo? Deus abençoe vocês grandemente, ricamente. Essa decisão de vocês é uma decisão muito importante. É uma decisão de obediência ao Senhor. O Senhor nos chamou para sermos batizados,
certo? Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Perseverem até o fim. Firmes no propósito, certo? Essa decisão é muito importante para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida das pessoas que vão testemunhar você sendo batizado naquele dia. Não tenho certeza, acho que o batismo será no dia 1º de outubro, mas vamos confirmar a data ainda, certo? De todo modo, como a gente não sabe data, se prepara para o dia 1º, para o dia 8, a gente não sabe quando vai ser. Já se agenda aí para um desses 2 dias que um dos 2 vai ser, tá bom? Então, vamos orar para a gente finalizar essa nossa aula. E, por favor, se você não quis tirar dúvida agora, amém, Lúcio, todos nós. Se você não tiver dúvida, não quiser falar agora, pode me chamar no Zap, pode perguntar no grupo também, fica à vontade, tá bom? Então, pois não, Pedro? Quer falar uma coisa? Não estou te ouvindo. Eu tenho uma dúvida. Por exemplo, vai ter aula quarta, tipo... Sim. Vou digitar então, é melhor. Oi? Eu vou digitar porque a minha internet tá um pouco ruim. Então é melhor digitar mesmo. Pode digitar. Eu não vi, alguém perguntou aí, pode levar todo mundo da sua rua, da sua família, amigo, pode levar todo mundo. Leva o máximo de pessoas possível que você puder levar para testemunhar esse momento. Viu? Fiquem à vontade. Pode levar sim. E colega de trabalho, pode levar todo mundo. Sim, Pedro, quando você digitar aí, eu vou ler, tá bom? Bom, enquanto isso, gente, vamos orar para a gente finalizar. E aí eu leio a pergunta aí de Pedro, tá bom? São 2 aulas na semana, Pedro, isso mesmo. Toda quarta e todo domingo. Quarta-feira online, nesse horário de 7h30. Hoje foi 8 horas por uma sessão, certo? Online, 7h30 toda quarta-feira. Temos mais 3 quartas-feiras. Domingo na igreja, domingo de manhã. 9h30 a gente começa lá embaixo, reunidos. Vamos louvar juntos, orar ali juntos. Em torno de 10h10. O pastor libera a gente para a gente subir e temos nossa aula presencial, tá bom? Não esquece, a aula de domingo não pode faltar. Tá bom? No máximo a aula pode faltar, mas tente não faltar nenhuma. Beleza? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Pai. Nós te louvamos por quem tu és, Senhor Deus. Te louvamos que tu és um Deus grande, glorioso, Pai, que nos alcançou, Senhor, que nos salvou, Senhor Deus. Queremos honrar a ti, Senhor, te conhecer todos os dias, conhecer mais sobre a tua santidade, sobre quem tu és, Senhor. Então, Senhor, nos guia, Senhor, nos direciona, nos leva, Senhor, a andar, Senhor, em caminhos, em lugares altos, Senhor, para glorificar o teu nome, Senhor Deus. Abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs que se batizarão, Senhor Deus, estão nesse discipulado, Senhor. Eu te peço, abençoa cada um deles, guia cada um deles, Senhor Deus, que eles perseverem até o fim, que eles sejam cheios do teu Santo Espírito, Senhor. Que ao conhecer mais sobre ti, sobre a tua palavra, eles sejam cheios de poder, Senhor Deus, quebrantados de coração, servos e servas, Senhor, direcionados para andarem de acordo com a tua vontade, meu Pai, que é boa, agradável e perfeita. Só abençoa cada um dos meus irmãos e irmãs, dá a eles uma boa noite de sono e livra o Senhor do mal, de todo intento do maligno, Senhor Deus. Nós te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente. Deus abençoe. Boa noite. Daqui a pouco eu boto o link lá no nosso grupo da nossa aula gravada. Tá bom? Deus abençoe. Qualquer coisa é só me chamar depois. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, gente.